Oi, eu sou a Fernanda Florê, do blog Vestida de Mãe, e hoje a gente vai conversar sobre a escolha da escola do bebê. E quando eu disse conversar é porque esse vídeo vai ser bem bate-papo mesmo, tá? Não é o intuito passar as dicas para escolher a escola, isso, aquilo. Eu também não sou pedagoga, coordenadora pedagógica, nada. Eu estou aqui de coração aberto só para contar a minha experiência com o Nicolas do início da escolinha dele. Então vamos lá. Hoje, na data que eu estou gravando o vídeo, o Nicolas tem 1 ano e 9 meses. Ele entrou na escolinha com 1 ano e 4 meses. E hoje eu entendo que não tem certo ou errado. Eu entendo que cada caso é um caso, cada família é uma, cada necessidade é uma. Então, às vezes precisa entrar no berçário desde quando tem 3, 4 meses. Outras mães ficam com o bebê até ter 2 anos. E eu tenho muito mais, assim, paz, tranquila na minha cabeça que todas as escolhas têm um lado bom, um lado ruim. O importante é você estar feliz, com o coração tranquilo com a sua escolha. No meu caso, eu tive 7 meses de licença, 6 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias. Então foram 7 meses com o Nicolas em casa, foi maravilhoso. Foi a melhor época, assim, eu amei. Depois eu tinha, além do blog, eu era diretora numa empresa, eu tinha um outro trabalho, muita gente não sabe disso, mas eu trabalhava numa multinacional e eu cheguei a voltar para o trabalho, só que ele era muito longe, para mim era 1 hora de distância, enfim, como também eu já tinha o meu negócio próprio, que são os blogs, o Vestida de Noiva, o Vestida de Mãe, há bastante anos. Eu tomei essa decisão até de sair lá do trabalho e trabalhar de casa só focada nos blogs. Antes até de tomar essa decisão, eu contratei babá, porque eu particularmente achava muito cedo e, no meu caso, desnecessário colocar num berçário, porque eu encontrei uma babá boa, que funcionou para mim. Eu tinha estrutura em casa de poder manter o Nicolas em casa, de ter uma pessoa que me ajude com comida, com limpeza, com tudo, de ter a babá e de estar com ele também bastante tempo. Então, mesmo quando eu parei, resolvi sair do meu trabalho, que o Nicolas devia ter uns 9 meses, ele tinha 9, ele estava quase para completar 9 meses, eu optei por não colocar no berçário, porque eu tinha lido, eu tinha aprendido que até os 2 anos o mais importante é o vínculo afetivo, é o amor, é a troca de carinho, é ter uma cuidadora assim focada nele, então que no caso eu, ou as outras pessoas de casa, o pai, a babá, a avó, todo mundo, então eu não precisei colocá-lo no berçário. Eu comecei a procurar a escola que era para quando ele tivesse 2 anos. Então, quando ele tinha 1 ano e pouco, eu comecei a visitar as escolinhas aqui do meu bairro, que era só para conhecer, para me informar sobre o tema. Naquela época eu não sabia nada sobre os métodos educacionais, diferença de uma escola para outra, como procurar, qual pergunta certa a fazer na hora que você vai procurar a escola. Então eu simplesmente fui, agendei visita em todas próximas à minha casa e fui. E em uma delas, eu não vou falar o nome da escola, tá? Porque isso aqui não é um vídeo propaganda publicitário da escola e também por questão de segurança, nunca é bom a gente tem a vida exposta na internet como eu, não é bom ficar divulgando aonde que os nossos filhos estão estudando, então o intuito não é fazer propaganda da escola, mas enfim, quando eu cheguei numa escola específica, eu fiquei completamente encantada. Eu estava procurando a escola só para quando ele tivesse 2 anos, ele tinha 1 ano e pouquinho ainda, e eu fiquei encantada. Eu vi a classe lá de 1 ano brincando e eu vi o tanto de atividades que eles estavam fazendo e eu vi como o clima estava gostoso. E daí eu até mudei de ideia e resolvi colocá-lo na escola imediatamente. Assim, ele começou, eu estava procurando escola, era mês de junho, julho, daí eu matriculei ele para iniciar em agosto, então ele iniciou em agosto, foi de 2016. Na data que eu estou gravando esse vídeo agora, ele já teve um semestre inteiro de aula e está indo para o próximo ano agora. Então, assim, eu vejo muitas mães falando que querem, ou acham importante colocar o filho na escola
o bebê, né? Eu tô falando de bebê ainda, da fase até 2 anos. Pelo convívio com as outras crianças, pelo lado social, por se socializar. Por tudo que eu li, que eu, né, acompanhei, estudei, eu recebo bastante informação sobre desenvolvimento infantil, até por conta do blog e tal. Eu não acho que até 2 anos a criança tem que estar preocupada, nem a criança, nem o bebê, nem os pais, em se socializar. Não é a coisa mais importante para o bebê se socializar. Eles não brincam junto ainda, mesmo que tenha outras crianças, eles até 2 anos, 2 anos e pouco, não brincam junto, então não tem que socializar. E eu também não deixei de colocar na escola por conta das doenças, que são o que as pessoas mais falam, né? Ah, é bom colocar na escola porque vai se socializando, aprendendo a dividir. Um bebezinho não está na fase ainda de aprender a dividir. Isso de aprender a dividir é meio... Tem ambos lados da história, né? Tem que ensinar, tem o tempo certo, e também não é que tem que dividir tudo. A gente não divide tudo, você não divide a sua bolsa comigo, né? Então não é assim, o bebê não tem que sair desde bebezinho aprendendo a dividir tudo ou a socializar. E eu também não deixei de colocar por conta das doenças, né? Muitas mães falam, quando coloca na escola, começa a pegar um monte de doença, toda hora vai estar com alguma alergia, com alguma gripe, com o nariz escorrendo, com isso, com viroses, né? Acho que vai muito do sistema imunológico do bebê, está mais propenso sim. Eu já escutei até de vários médicos falarem, eu não colocaria meu filho, porque você está deixando o seu bebê muito mais propenso a doenças, viroses. Cada bebê, cada criança é uma, eu acho que daí é de você conversar com o seu filho. Eu tenho até uma amiga que tirou o filho, que era bebezinho também, que era bebê, porque começou a desenvolver muitas alergias e muita virose e tal, e o médico achou melhor parar de ir para a escola, porque não tinha também essa necessidade, e esperar ter mais de 2 anos para ir. Então, cada caso é um caso, não existe uma regra fixa. Assim, na verdade, assim, eu senti que a escola era uma extensão da minha casa, que iria ser um lugar que iria abrigar bem o meu filho. E uma coisa que eu escutei, que eu li numa entrevista, eu acho, até daquele pediatra espanhol que eu amo de paixão, o Dr. Carlos González. Eu li todos os livros dele, né? E ele falou numa entrevista, você colocar o bebê na escola é você confiar e entregar a chave da sua casa, a chave do seu carro, o seu cartão de crédito com senha para todo mundo que está na escola. Porque se você não tem coragem de entregar o seu cartão de crédito com senha, como é que você vai entregar o seu bebê, que é a coisa mais preciosa que tem no mundo? Então eu acho que escolher a escola é isso, é como se você estivesse escolhendo a escola que você pudesse entregar todo o seu tesouro. E comigo foi assim, eu senti que era a escola certa, resolvi colocar. E teve outros motivos também, o Nicolas estava numa fase do apego muito forte, ele só ficava comigo, ou com o pai, ou com a babá, ou com a funcionária aqui de casa. Ele não ia no colo nem da minha mãe, que é uma pessoa que vem toda semana aqui em casa, as tias, madrinhas, nada. Ele estava realmente numa fase de apego muito grande, que durou muitos meses essa fase, e eu achei que com a escola ele poderia aprender a conviver melhor com outras pessoas, ver se dava essa desapegada um pouquinho, só pode continuar agarrado comigo, que eu adoro, mas enfim, ele precisava evoluir, crescer um pouquinho nisso, amadurecer, né, a palavra certa. E foi isso, e daí eu tomei a decisão de colocar na escola. O que eu acho importante quando a gente vai visitar as escolas, para essa fase de bebezinhos, eu tô falando, tá, de 0 a 2 anos, ser perto de casa. Não adianta a sua amiga indicar que aquela escola é a melhor e se for longe da sua casa, porque é muito cansativo para o bebê, ele vai dormir no trajeto, daí vai bagunçar o horário da soneca dele. Então eu acho que tem que ser fácil de você ir levá-lo ou buscá-lo, né? Então, ou perto do seu trabalho ou da sua casa, tem que ser fácil, tem que ser perto, não inventa coisas complicadas para a sua vida. Eu acho também que essa fase de 0 a 2 anos, as crianças, os bebês vão lá para brincar. Então, assim, eu já ouvi falar até de escola que tem apostila, pelo amor de Deus, sabe? O bebê vai lá para brincar. Então, na minha cabeça, eu estava assim, certa de que tinha que ser um espaço de brincadeiras lúdicas, de ter uma área externa bacana, de ter contato com a natureza, que ele fosse realmente poder brincar, não ficar trancado dentro de uma sala o tempo todo, né, com as mesmas atividades ou
ter em algum momento uma apostila, não é isso, a gente está falando de bebês. Mas ao mesmo tempo que a gente está falando de brincadeiras, você precisa começar a entender já um pouco do método educacional que você vai querer para o seu filho. Então na minha opinião, de 0 a 2 anos, eles estão ali para brincar. Mas existem as escolas tradicionais, as bilíngues, as escolas internacionais, então comece a se informar um pouquinho da diferença de uma para outra. Em método de ensino existe o método tradicional, construtivista, montessoriano. Hoje as escolas podem misturar um pouco de um método, um pouco de outro. Mesmo na linha construtivista existem vários métodos diferentes. Então, esse vídeo não é para explicar cada método educacional agora, mas vale a pena fazer uma pesquisa e já ir se informando, tá bom? Quando eu fui visitar as escolas, eu reparava nos outros pais também fazendo visita, alguns pais com mais experiência do que eu, até talvez por terem filhos mais velhos e tal. E uma pergunta que eles sempre faziam, que eu achei muito interessante, era: essa escola não é para qual tipo de aluno? Qual tipo de aluno começou a estudar aqui, precisou sair, os pais tiraram o bebê, a criança, por qual motivo? Porque é muito fácil você saber o lado bom da escola. Então a escola sempre vai vender o que ela tem de melhor, mas isso que ela tem de melhor não se encaixa para quem? Então, principalmente quando eu fui visitar as escolas bilíngues estrangeiras, essa pergunta era muito importante. E desse primeiro semestre que ele esteve na escola, né? O que eu achei que foi bacana é que ele fez atividades que foram diferentes das atividades que eu fazia aqui em casa. Então, por mais que eu fui uma mãe super participativa, que levava ele na aula de música, levava ele para fazer aula de exploração sensorial em brinquedotecas que tem por São Paulo e tal, mas eu nunca tinha brincado de massinha com ele, de tinta, feito trabalhos artísticos, explorado outras formas de brincar. Então isso foi muito bacana, porque eu acho que na escola ele teve contato com outras formas de brincar, com outros materiais, com mais brincadeiras com sucata, com mais área externa. Então o Nicolas, ele aprendeu muito também a hora certa de cada coisa, sabe? Agora é a hora da aula de música, ele vai para a sala de música, ele sabe que é a hora da aula de música. Agora é a hora de brincar no pátio externo, ele vai para o pátio externo e brinca. Ele aprendeu muito bem, assim, a hora certa de cada coisa. Teve coisas que ele aprendeu melhor na escola, até a gente não conseguia escovar tanto o dente dele em casa. Por exemplo, na escola, professora, sempre depois do lanche, ensinava a escovar os dentes. Então ele começou a gostar muito mais de escovar os dentes, até por observar os outros amiguinhos. A questão da alimentação também foi super importante, escolher uma escola que se preocupe com a alimentação saudável, né, que não possa entrar ninguém com refrigerante, com porcarias. Então ele tem bons exemplos também vendo os outros amiguinhos comer. No caso do Nicolas, ele é ruim para comer fruta, ele não come nada de fruta, é bem ruim essa parte. Então era uma forma dele ver outros amiguinhos comendo frutas também e começar a querer fazer igual, a experimentar coisas novas. Então isso foi o que eu mais gostei desse primeiro semestre na escolinha, da escolinha do Nicolas. Então é isso, eu quis compartilhar um pouquinho da minha experiência pessoal com o primeiro semestre de escolinha do Nicolas. Compartilhe também, me conte aqui embaixo quando que vocês colocaram os filhos na escola, como é que foi, o que foi o lado bom, o lado ruim. Eu acho que todas as experiências sempre somam. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal para a gente continuar conversando, batendo papo. E lá no blog tem post vou colocar o link aqui também, tá? Com as 10 dicas para escolher a escolinha infantil do bebê. Obrigada, um beijo, tchau, tchau.